Olá, eu sou José Pereira. Eu vou apresentar a terceira parte da lógica financeira das empresas e dos fatores determinantes do lucro. Vamos utilizar alguns slides para facilitar o processo de transmissão e de acompanhamento de alguns cálculos que nos ajudarão a navegar junto nesse tema. Então, este é o último módulo, o último vídeo dessa sequência de 3 vídeos que trataram da lógica financeira das empresas e dos fatores determinantes do lucro. O primeiro vídeo, a primeira parte, tratou da atividade de vendas, a segunda parte da produtividade dos ativos, e essa parte aqui, este vídeo presente, vai tratar da composição do capital utilizado pela empresa. No primeiro vídeo, nós apresentamos o conceito relativo à margem no PET, utilizamos uma empresa exemplo, e nessa empresa, essa margem no PET foi de 5,83%. No segundo vídeo, falamos do giro do ativo, da produtividade dos ativos. O giro do ativo foi, portanto, de 1,23. Ainda no segundo vídeo, chegamos a comentar sobre o retorno, comentar o retorno sobre os ativos, e chegamos a um número de 7,17. Nós vamos conversar agora sobre o ativo operacional ao líquido da empresa de 468.800. Esse ativo foi financiado 268.800 com recursos provenientes de instituições financeiras de desenvolvimento, por exemplo, e 200.000 com recursos do sócio, ou seja, com patrimônio líquido. Vamos utilizar mais uma vez essa estrutura, essa tabela que representa um balanço patrimonial. Do lado esquerdo, o ativo, a aplicação dos recursos, em que aparece 468.800 como a soma do ativo operacional líquido. Do lado direito, o passivo e o patrimônio líquido, né? Temos aí, portanto, na parte inferior da tela, o ativo operacional líquido, representando 100% do capital aplicado, ou seja, 468.800. Por sua vez, os financiamentos, que já comentamos, de recursos provenientes de instituições financeiras de desenvolvimento, de 268.800, representam 57,3% do capital utilizado pela empresa. O patrimônio líquido de 200.000 representa 42,7%. Então, aí nós temos a estrutura de capital ou a composição do capital utilizado pela empresa para financiar os seus ativos. Vamos refletir um pouquinho, né? Já estamos refletindo sobre a estrutura de capital. Agora vamos conversar sobre a alavancagem, né? Então, o ativo operacional líquido de 468.800, várias vezes já comentado, esse ativo foi gerenciado pela empresa que utilizou capital próprio, utilizou patrimônio líquido de 200.000. Então, a alavancagem consiste na divisão do ativo operacional líquido, no nosso exemplo, pelo patrimônio líquido. Então, dividindo o ativo operacional líquido de 468.800 pelo patrimônio líquido de 200, chegaremos a uma alavancagem de 2,34. Isso quer dizer que para cada R$1 que a empresa tem de patrimônio líquido, ela geriu ativos operacionais líquidos de 2,34. Ou podíamos também dizer que para cada R$100 de capital próprio, ela geriu ativos de 234. Então, isso mostra que a empresa está utilizando o endividamento. Esse endividamento ele
é sempre importante porque ele é um facilitador para que a empresa possa desempenhar suas atividades. É importante que esse endividamento seja captado a um custo que seja inferior à produtividade, ao retorno dos ativos. A relação entre o financiamento e o patrimônio líquido, ela é uma relação que deve ser tratada com todo cuidado. Mesmo o financiamento tendo um custo inferior à produtividade dos ativos, ele não pode ser usado excessivamente, porque isso faria com que o rating de crédito da empresa fosse visto como de alto risco pelos fornecedores, pelos supridores de fundos. Vamos evoluir na análise e a gente vai comentando esses fatores à medida que formos desenvolvendo o processo. Então, estamos mostrando que os financiamentos da empresa de 268.800 na representação que consta aí na tela, no slide. Essa dívida financeira foi contratada a juros de 7% ao ano. Então, o que acontece quando uma empresa contrai endividamento? Até agora, nós desenvolvemos os cálculos nos 2 vídeos anteriores, sem tratar do aspecto endividamento. Notamos nessa demonstração de resultado, né, que está aqui na parte inferior da tela, que não consta o valor de despesa financeira. Agora, com a contratação da dívida, observamos que a dívida de 268.800, contratada a uma taxa de juros de 7% ao ano, vai representar uma despesa financeira, uma despesa de juros de 18.816, ou seja, 268.800 vezes 0,07. Tá? Qual é a consequência disso? A consequência é que esse juro vai alterar o resultado da empresa. Notamos que o juro, portanto, entra na demonstração do resultado, reduzindo o lucro. Esse juro de 18.816, após demonstrarmos a dívida, se compararmos com a situação precedente, antes de computar a dívida, não tinha nenhuma taxa de juros. Portanto, o lucro antes dos impostos, naquela situação que apresentamos no primeiro vídeo, era de 48 mil. Agora, com a dívida, com o custo, com os encargos da dívida, esse valor passou para ser 29.184, né? Portanto, o lucro líquido anterior, ou NOPET, era de 33.600. O NOPET vai continuar sendo 33.600, porém o lucro líquido, agora, considerando que existe a despesa financeira, ele passou para 20.429. Aconteceu, portanto, uma alteração no resultado da empresa, né? Agora que nós temos o lucro líquido, após considerar as despesas financeiras, nós podemos já falar sobre o retorno sobre o patrimônio líquido. Então, o retorno sobre o patrimônio líquido, ele decorre de quê? Da divisão do lucro líquido, ou seja, a linha 9 aí dessa tabela da parte inferior, o lucro líquido de 20.429 dividido pelo patrimônio líquido de 200 mil. Portanto, vai resultar num retorno sobre o patrimônio líquido de 10,21%. Então, a empresa teve um retorno de 10,21%. Na situação precedente, a gente tinha visto que o retorno sobre o ativo, o ROA, era de 7,17%. Então, o retorno sobre o patrimônio líquido foi superior ao retorno sobre os ativos. Vamos, então, avançar nos cálculos para a gente ir compreendendo a razão dessa diferença, ou a lógica desse processo. Vamos refletir agora, vamos analisar o custo real da dívida. Então, observamos que a empresa contraiu uma dívida, um financiamento de 268.800, a taxa nominal de 7%,
né, que representou 18.816. Sobre esse valor de 18.816, a empresa teve um benefício no imposto de renda, porque entrou esse valor de 18.816 como despesa de juro. Consequentemente, a alíquota de imposto de renda era de 30%, então a empresa vai pagar imposto de renda menor, em 5.645. Dos 18.816, tirando 5.645, o valor efetivo dos juros vai ser de 13.171. Portanto, a taxa vai ser de 4,9%, a taxa efetiva de juros, né? Podemos observar na última linha que os juros reais serão iguais aos juros nominais multiplicado por 1 menos 0,3, que é a alíquota de imposto de renda, ou seja, é igual a 7% vezes 0,7, que é igual a 4,9. Essa é a taxa efetiva de juros, após computar o efeito do imposto de renda, né? Retomando aqui os cálculos, o custo da dívida, conforme já foi explicado, consta nessa tarja amarela, é de 4,9%. Então, uma dívida contraída a 4,9% foi aplicada em ativos que propiciaram um retorno de 7,17%. Isto teve como consequência fazer com que o retorno sobre o patrimônio líquido, o ROI da empresa, atingisse 10,21%. Então, para cada R$100 que os sócios mantiveram aplicados na empresa durante o período de um ano, obtiveram um lucro de 10,21, R$10,21. Este quadro aqui, essa tabela, vai nos ajudar a compor o lucro segundo a origem dos recursos. Então, observamos na primeira linha que o patrimônio líquido da empresa utilizado durante o período foi de 200 mil. Esse recurso de 200 mil proveniente dos sócios foram aplicados em ativos que renderam 7,17%. Consequentemente, o lucro gerado pelo patrimônio líquido foi de 14.334. Ao mesmo tempo, a dívida financeira da empresa de 268.800, aplicada em ativos que geraram 7,17%, geraram um lucro de 19.266. Claro que essa dívida teve um custo, né? O custo é o quê? O valor da própria dívida vezes os 7%, vezes 1 menos a alíquota do imposto de renda, conforme já foi demonstrado neste vídeo. Então, o custo da dívida foi 13.171. Se do 19.266 subtrairmos esse 13.171, resta uma contribuição líquida de 6.094. Né? Então, somando 6.094, o lucro líquido gerado pela dívida, com os 14.334 gerado pelo patrimônio líquido, chegaremos ao lucro líquido da empresa no período, ou seja, 20.429. Cabe também observarmos uma relação interessante. O lucro gerado pelo patrimônio líquido de 14.334 representa 100%. Consequentemente, o lucro gerado pela dívida de 6.094 representa 42,5%, ou 42,50% do lucro gerado pelo patrimônio líquido da empresa. Logo, né, podemos podemos refletir sobre um novo conceito, que é o chamado grau de alavancagem financeira. O grau de alavancagem financeira consiste em dividirmos o lucro ou retorno sobre o patrimônio líquido pelo retorno sobre os ativos, dividindo, portanto, o retorno sobre o patrimônio líquido de 10,21% sobre o retorno sobre os ativos de 7,17%, chegaremos a um grau de alavancagem de 1,425. Isto quer dizer que o lucro da empresa foi elevado em 42,5%, conforme demonstramos aí
na própria tabela, aí ao lado, em decorrência do uso de capital de terceiros, né? Então, vamos demonstrar, repetir aqui o conceito da alavancagem. Retorno sobre patrimônio líquido, ROI, 10,21, dividido pelo retorno sobre o ativo, ROA, o ROA, de 7,17%, temos um grau de alavancagem de 1,425. O grau de alavancagem é o terceiro fator determinante do lucro. Nós vimos que o primeiro fator tinha sido a marginal PET, o segundo, o giro do ativo, e o terceiro, o grau de alavancagem financeira. Vamos unificar, vamos integrar esses três fatores para que a gente tenha uma melhor visualização acerca da performance e do lucro da empresa. Então, os fatores determinantes do lucro, conforme já mencionamos, a parte mais importante entre os indicadores que avalia o lucro de uma empresa é o retorno sobre patrimônio líquido, consta de 10,21. Esse retorno é composto do retorno sobre o ativo de 7,17 vezes o grau de alavancagem de 1,425. O retorno sobre o ativo de 7,17, por sua vez, ele pode ser decomposto em dois componentes, a marginal PET de 5,83% vezes o giro do ativo de 1,23%. A alavancagem, ou o grau de alavancagem, também pode ser composto em dois componentes. A alavancagem, nós vimos no slide anterior, que era a divisão do retorno sobre o patrimônio líquido pelo retorno sobre o ativo, mas nós podemos também obter esse indicador mediante a alavancagem, que é a divisão do ativo operacional líquido pelo patrimônio líquido, que no caso deu 2,34, pelo efeito de juros na estrutura, ou seja, a divisão do LAIR pelo LAGIR, né? Então, a divisão desse valor deu 0,608, multiplicando 2,34 por 0,608, temos um grau de alavancagem de 1,425. Então, chegamos, portanto, à harmonização dos chamados fatores determinantes do lucro. Então, o lucro, enfatizando, ele é composto de duas grandes partes. Uma das operações da empresa, refletido na marginal PET e no giro do ativo, e outra na estrutura de capital, na medida em que a empresa consiga captar dinheiro a um custo inferior ao rendimento de seus ativos. Creio que tenha passado essas informações e, caso haja interesse, recomendo os livros Análise Financeira das Empresas ou Valuation em Projetos de Investimentos, onde a pessoa interessada pode encontrar esses conceitos de forma bem detalhada. Eu gostaria de destacar que a lógica financeira das empresas e os fatores determinantes do lucro constitui algo bastante significativo para compreendermos os resultados alcançados pelas empresas. É importante destacar que a lógica matemática ela se aplica para grandes empresas, para pequenas empresas. Evidentemente que o assunto foi apresentado de forma bastante compacta, com poucos comentários, para que a gente pudesse explorar mais o aspecto matemático, mais a lógica propriamente dita, né? A leitura de alguma bibliografia poderá ajudar na expansão desses assuntos. Mas eu quero destacar ainda algo que entendo seja importante. Para o empresário grande, normalmente ele tem uma estrutura de contabilidade, de controladoria, que lhe permite um acompanhamento contínuo das coisas que estão acontecendo, pode lhe permitir relatórios de acompanhamento com maior frequência e assim por diante. Para o empresário menor, né, para o pequeno empresário, é importante destacar
destacar que ele tenha informações, um grau de organização, que a contabilidade dele possa estar atendendo, fornecendo as informações em tempo hábil para que ele possa tomar decisão. A contabilidade fornecendo uma informação com 6 meses de defasagem, apenas citando isso como exemplo, ela não vai ser útil para que o empresário possa corrigir a rota, possa ajustar a margem, possa discutir aspectos de sua organização, de suas políticas de comercialização, de rotação de estoque, de pagamento a fornecedores e assim por diante. Então, é importante que ele disponha dessa estrutura de organização e que dedique parte do tempo a essa atividade de finanças e administrativa, que às vezes é trabalhosa para o pequeno empresário. Ele tem que se dedicar, muitas vezes, ao dia a dia, à venda, a captar dinheiro no banco para pagar os compromissos, coisa desse tipo, mas eu acho que a parte de planejamento, de manter uma organização, vai ser um facilitador muito grande para o crescimento, para a expansão das empresas, para ele conseguir empréstimo a custos melhores, né? Mostrar para os credores, para os supridores de fundo, que ele tem uma estrutura, que ele tem controle e sabe o que está acontecendo dentro da empresa, da organização dele. Meu grande abraço, espero que estes 3 vídeos funcionem como lembretes ou como mini curso aí para as pessoas que tiverem interesse nesse tema de finanças, e principalmente os não financistas, os não especialistas. Meu grande abraço a você, empresário, a você, estudante, e espero que esses conceitos lhes sejam bastante úteis. Até breve.